qual é o foco dessa comunicação mercadológica contemporânea? Ela vai estar, estrategicamente, quer dizer, é uma comunicação focada na gestão da marca, né? Quer dizer, isso é a grande virada que a gente passa a ter. E, para o desenvolvimento dessa comunicação focada na gestão da marca, o que vai se tentar é exatamente aproveitar, otimizar todos os pontos e oportunidades de contato entre a marca e públicos de interesse. Enfim, o que a gente tenta colocar aqui é um pouco as várias possibilidades que vocês têm, que a gente pode ter nesse campo da comunicação hoje, lembrando o seguinte, quer dizer, você continua a ter em certas áreas de mercado, em certas empresas, uma comunicação bastante tradicional, focada num tipo de propaganda bastante tradicional, né? Você tem tentativas de integração, onde a gente apresenta dois modelos, você teria outros modelos, evidentemente, mas há um esforço crescente no sentido de pensar a integração dessas várias facetas da comunicação. E tem o que a gente chama de uma cadeia da comunicação contemporânea, onde a gente destaca três elementos. O primeiro deles é o que vem sendo chamado de arenas da comunicação e que a gente trabalhou bastante ao longo desse evento. Outra área importante é a comunicação por conteúdo, onde você tem ali uma tentativa de fazer o quê? De fazer uma narrativa onde, ao invés de você interromper o futuro comprador, o futuro consumidor, você enreda ele numa conversa, você enreda ele numa narrativa, você faz ele participar daquilo antes que ele possa comprar qualquer coisa, né? Antes que ele vá comprar o produto, ele já comprou a história, ele já comprou aquela narrativa, ele já comprou aquela ideia. E outra coisa que a gente viu que é muito importante é a comunicação produzida pelo próprio consumidor. Quer dizer, cada vez mais essa comunicação produzida pelo consumidor, ela tanto vai alimentar as próprias empresas na sua estratégia de construção e de divulgação da sua marca, de afirmação da sua marca, quanto vai alimentar as várias agências e empresas que vão estar trabalhando as N ferramentas de comunicação que se tem hoje à disposição de qualquer organização, tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tentou, então, desenhar, já com essa compreensão de que, na verdade, a comunicação com o mercado é o conjunto, tá? A gente tentou uma dimensão macro dessa comunicação com o mercado. Do lado de cá, você tem, evidentemente, a empresa, que cada vez tem a marca como uma dimensão importante, quer dizer, a dimensão marca da empresa ela cresce muito, tá? Ela é efetivamente o grande ativo de qualquer organização, né? Tanto que uma das grandes questões é como é que você mensura isso hoje, mensura esse valor. Esses atributos são atributos que são cada vez mais valorizados nessa interação com o conjunto do mercado, tá? E é essa conversa aqui que a gente precisa entender melhor para entender que ferramentas de comunicação se pode usar hoje. A gente trabalhou basicamente com a dimensão institucional e a dimensão dos produtos e serviços. Deixamos um pouco a questão da comunicação interna de lado para não embaralhar mais ainda o nosso gráfico, tá? Quer dizer, aqui você tem um campo de atuação da comunicação institucional, focada fundamentalmente na criação de uma imagem e reputação, que vai ser a base de relacionamento com os grupos ou com os públicos de interesse, tá? Isso, fundamentalmente, agrega valor à marca, né? E isso aqui é construído, quer dizer, toda essa comunicação aqui é construída através das relações com a marca. Isso funda relacionamentos. E, cada vez mais, é no interior desses relacionamentos que essas vendas vão estar ocorrendo. Bom, do ponto de vista estratégico, como é que a gente poderia pensar isso? Tá? De novo, nós temos aqui a empresa, tá? Onde a marca é o principal ativo, com todos os seus atributos e valores, articulados com esse macroambiente sociocultural, né? Cada vez mais, quer dizer, os links entre a empresa, a organização e o território produtivo é maior, né? Então, na verdade, quer dizer, tanto as arenas de comunicação, como essa comunicação produzida pelo consumidor, como a comunicação por conteúdo, elas são, de alguma forma, fenômenos de uma mesma família genética, né? Isso é que foi importante para a gente perceber que, na verdade, as arenas elas são talvez a ponta de um iceberg, talvez a ponta mais visível de um movimento muito maior que tem a ver com a mudança completa nas estratégias de comunicação por parte das empresas com os mercados, tá? Então, na verdade, quer dizer, embora as arenas tenham uma posição muito importante,
elas não estão sozinhas nesse processo de mudança da comunicação com o mercado. E nós destacaríamos pelo menos a comunicação por conteúdo e a comunicação produzida pelo consumidor como outras estratégias muito importantes. Enfim, essa dimensão aqui da linguagem do espetáculo, ela vai ser da experiência, quer dizer, a valorização da experiência. Isso aqui vai ser importante tanto para a gente entender as arenas, como para entender essa comunicação aqui ou essa comunicação aqui, né? Quer dizer, é uma relação com o mercado que tem a ver com o espetáculo e tem a ver com a experiência. E quando a gente hoje fala da cadeia da comunicação mercadológica, quais são os atores dessa cadeia? O que a gente vai ter que medir? Você agora não tem mais o marketing e a comunicação, cada um de um lado, né? Ao contrário, você não tem mais aquele esquema tão tradicional de gerentes de comunicação e diretores de marketing. A última pesquisa, a ABSPM, a gente vê isso. Quer dizer, você tem um upgrade fantástico da área de comunicação, com budgets cada vez maiores, com poder de decisão cada vez maior, mais próximo da alta direção da empresa. Então, você tem aqui agora, basicamente, uma empresa que está fundamentalmente calcada em marcas e submarcas, evidentemente também em produtos e serviços, mas que são quase que atualizações de marcas e submarcas, não é? Você tem aqui um conjunto de atores de comunicação que é infinitamente mais complexo. Você tem agências de publicidade, você tem agências de promoção, empresas de comunicação interna, branding, produção de conteúdo, marketing direto, assessoria de imprensa, internet, enfim. Isso aqui é uma lista que, evidentemente, não se pretende completa, tá? Mas são alguns desses atores, mas que mudam completamente. Você tem aqui fornecedores, que agora o nome certamente não é fornecedores, a gente não conseguiu achar nada melhor. Você tem fornecedores que são fundamentalmente proativos, tá? Que oferecem conteúdos, que oferecem oportunidades, que dão ideias, né? Evidentemente, você tem aqui coisas que são ainda bastante tradicionais, tem mídias tradicionais de massa, mas você já tem todo um conjunto de mídias digitais e alternativas aqui, com seus correspondentes veículos, que muda completamente esse panorama, né? Do lado do consumidor, você tem um retorno aqui do ponto de vista de produção de conteúdo, que é apropriado seja por agências, seja pela própria empresa. Do ponto de vista da comunicação institucional, você tem demandas por governabilidade, sustentabilidade, responsabilidade social, etc., etc. Isso vai influenciar fundamentalmente o valor da marca, o que vai fundamentalmente influenciar o valor da própria empresa, tá? E aqui em cima, você passa a ter uma conversa muito mais complicada, na medida que essa conversa passa a ser uma conversa de mão dupla, tá? Quer dizer, entre a empresa de um lado e os públicos de interesse do outro lado, você passa a ter um caminho de duas mãos, já que tanto esse aqui produz mensagens para cá, quanto esse aqui também vai produzir. Ou seja, você não só tem uma maior participação do receptor, como não dá mais para você separar essa figura do receptor da figura do emissor, tá? Então, você começa a ter uma estratégia de comunicação integrada, que primeiro tem que passar por integrar isso aqui, e depois integrar todo esse conjunto.